Salve galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre movimento uniforme. Então toca a vinheta e vamos para a aula. Então na aula de hoje nós vamos começar o estudo sobre mecânica. E a primeira parte da mecânica que nós vamos estudar se chama cinemática, né? A cinemática é o estudo dos movimentos. Só pelo estudo do movimento, a gente não se preocupa com o que está causando o movimento. Então, a gente só estuda as consequências, no caso. E na aula de hoje, nós vamos ver alguns conceitos básicos da cinemática e já vamos ver o primeiro tipo de movimento da cinemática, que é o movimento uniforme. Para a gente começar o estudo da cinemática, a gente precisa de uns conceitos básicos, né? Então, a gente vai ver agora. Bem, aqui nós temos uma pequena definição do que é mecânica novamente. É o segmento da física que se preocupa em estudar o movimento e o repouso dos corpos, né? Bem como as forças, a gente vai estudar isso futuramente, que interagem com elas. Bem, a cinemática vem ser a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com a causa, né? Como eu acabei de falar ainda há pouco. E aqui nós temos alguns conceitos básicos de cinemática. Por exemplo, um móvel. O que significa um móvel? Um móvel pode ser qualquer coisa que tenha matéria. Tá? Então, uma pessoa pode ser um móvel, um carro pode ser um móvel, uma bicicleta pode ser um móvel, uma pedra pode ser um móvel, uma bolinha pode ser um móvel. Tudo que tem matéria pode ser considerado um móvel. Né? O que vem ser? Por que é importante conceituar o móvel? Porque ele é um objeto de estudo da cinemática, tá? É com ele que a gente vai considerar futuramente se ele está em movimento, se ele está em repouso. Bem, o próximo item é referencial. Já falamos sobre móvel, agora vamos falar sobre referencial. O referencial também é um corpo, né? Só que esse corpo a gente vai usar ele como referência, como o próprio nome está dizendo. É a partir dele que um segundo corpo nós vamos dizer se ele está em repouso ou não. E a gente vai entender daqui a pouco como é que funciona. Ou pode ser agora mesmo. É... um corpo ele te diz que está se movendo se está aumentando ou diminuindo a distância dele entre ele e o referencial. Então vamos ver daqui a pouco. Tá? Vamos deixar então para depois. No próximo item nós vemos trajetória. Bem, a trajetória é o conjunto de posição aonde o corpo assume essas posições e aí te chama isso de trajetória. Por exemplo, um corpo quando ele está se movendo, ele vai assumir essa posição aqui. Logo em seguida, ele vai assumir uma posição na frente. Logo em seguida, ele vai assumir uma outra posição à frente. E assim ele vai assumindo várias posições. Então, esse conjunto de posições a gente chama de trajetória, tá? Esse conjunto de posições que ele assume se chama trajetória. E a trajetória também vai depender do referencial, porque dependendo onde está o referencial, por exemplo, aqui vamos supor que aqui é o nosso referencial. Então ele está vendo essa trajetória aqui, ó, nesse sentido, ok? Agora, se a gente tiver um referencial aqui na frente, ele vai ver apenas um ponto. Aí eu vou tentar desenhar aqui do lado. Vamos aqui e é como se tivesse apenas um ponto que vai aumentando, tá? Então esse cara do lado ele vê essa trajetória aqui e o cara que está na frente ele vê um ponto que vai aumentando, tá? Então dependendo do referencial a trajetória também vai mudar. Bem, e aí vem a questão do movimento. Como é que a gente conceitua o movimento? O movimento, como eu falei ainda há pouco, ele é
uma variação na distância entre o corpo e o referencial que nós estamos analisando. Por exemplo, aqui nós temos o referencial de novo. Aqui é o referencial. E esse aqui é o corpo que está em movimento. Por que eu sei que ele está em movimento? Porque a distância aqui era uma, daqui para cá é outra, daqui para cá é outra. Ou seja, a distância está variando. Conforme ele vai se afastando, as distâncias vão aumentando também, tá? Então, nesse caso, a gente está considerando que o corpo está em movimento. Agora, se eu tenho um referencial, tá? Tenho um referencial e eu tenho um corpo, e com o passar do tempo essa distância não muda, então eu considero que esse corpo está em repouso, ok? Então, espero que eu tenha feito vocês entenderem o conceito de movimento e repouso. Caso eu tenham dúvida, é só dar uma lida no livro didático que eu encaminhei para vocês, e lá está tudo bem explicadinho, tá? E caso permaneça a dúvida, você pode entrar em contato comigo. Então, agora vamos falar sobre velocidade escalar média. Bem, a velocidade escalar média nada mais é do que a razão entre o deslocamento, que é esse ΔS, por um móvel, o conceito de móvel, e o tempo necessário para fazê-lo. Ou seja, vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui esse espaço. Tá? Eu vou ter um espaço inicial, que eu chamo de S0, e vou ter um espaço final, que eu vou chamar de S. Então, o móvel vai sair do S0 e vai até o S. Tá? Ele vai demorar um tempo. Vai ter o tempo inicial, também T0, e vai chegar no tempo final, T. Então, quando eu quero saber a velocidade média desse camarada, eu vou ter que fazer o ΔS, ou seja, calcular a variação de espaço que está acontecendo aqui e dividir pela variação do tempo também. Sendo que o ΔS nada mais é do que S menos S0. Então, para eu calcular a velocidade média, escalar média, eu vou ter que saber qual é o espaço final e qual é o espaço inicial. E a mesma coisa para o tempo. Eu tenho que saber o tempo final menos o tempo inicial. E aí eu consigo calcular a velocidade escalar média. Tá? Bem, então essa formulazinha é bem simplesinho. Você tem que saber o espaço final, o espaço inicial, tempo final, tempo inicial, e aí você consegue calcular velocidade média. Aqui um outro conceito que é a velocidade instantânea, escalar instantânea. Essa velocidade a gente já está um pouquinho mais acostumado, porque é a velocidade que a gente vê nos carros e nas motos. Por exemplo, quando você está andando de carro ou de moto, tem um velocímetro no painel, né? E se ele estiver funcionando corretamente, você consegue ver que ele sempre está mostrando uma velocidade quando você está em movimento. Aquele ponteirozinho, ele está mostrando para você a velocidade escalar instantânea, tá? Não é a velocidade média do seu movimento. Por que é a velocidade escalar instantânea? Porque ela é verdadeira naquele instante, naquele pequeno instante que você está ali quando você olhou para o painel. Tá? Daqui a uns minutos ou daqui a uns segundos, se você olhar para o painel, pode ser que aquela velocidade tenha mudado. Tá? Então, aquela velocidade vai ser uma outra velocidade instantânea. Qual é a diferença da velocidade instantânea para a velocidade escalar média? É justamente essa questão do cálculo que nós fizemos. Vamos supor que você quer ir comprar pão na padaria na sua moto, né? Mamãe mandou você comprar pão. Então, o S0 vai ser a sua casa, tá? Então, S0 aqui. E a padaria vai ser o S final, tá? O Szão. Então, você sai de casa e você olha no velocímetro que você está indo variando, porque não tem como ir constante, numa velocidade de 40 km por hora.
tá? Então, hora está em 40 quilômetros por hora, hora vai estar em zero, porque você tem que parar no sinal. Se você não para no sinal, você está fazendo uma infração de trânsito, tá? Você para no sinal, você avança quando o sinal fica verde, você tem que dobrar uma esquina, você não tem como dobrar numa velocidade alta, você tem que diminuir a velocidade. Então você vai variando. Então uma hora você está com 20 quilômetros, uma hora você está com 40 quilômetros, uma hora você vai estar com zero, uma hora você vai voltar a estar com 20 de novo, uma hora você vai estar com 40. Então, nesse intervalo de espaço é que você mudou sua velocidade instantânea várias vezes, tá? Mas quando eu vou calcular a velocidade média, eu não olho para essas velocidades instantâneas. Eu apenas considero o espaço que eu percorri e o tempo que eu demorei para chegar, tá? Então vamos supor que você demorou 10 minutos para percorrer a distância. Então você teria que transformar esses 10 minutos em hora, tá? Ou transformar em segundos, dependendo da unidade que você vai usar. E a mesma coisa o espaço, né? Você teria que calcular o espaço, ninguém sabe o espaço de casa para padaria, né? Mas você teria que calcular esse espaço para poder então você entender como calcular a velocidade média que você faz para comprar pão, tá? Bem, vamos falar da unidade de medida. Na aula passada nós falamos sobre unidade de medidas do SI e para a velocidade média, nós temos que sempre ter o cuidado de transformar para metros por segundo, que essa que é a unidade de medida da velocidade. E aí, caso você precise, e você vai precisar, transformar em quilômetros por hora, é esse padrão de conversão que você vai ter que usar, tá? 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora, ok? E você faz uma regra de 3 simples aqui, por exemplo. Eu tenho 1 metro equivale a 3,6, a gente já sabe isso aqui. Então, lembrando da regra de 3, por exemplo, se eu tenho 40 km por hora, o 40 km por hora fica debaixo de 40 km por hora. E aí eu tenho que fazer uma regra de 3 simples aqui para saber quanto que 40 km por hora é em metros por segundo. E aí você faz a regrinha de 3 simples, ok? Não tem dificuldade nenhuma. Bem, quando a gente trata em movimento uniforme, exatamente a gente vai considerar que a velocidade média, a velocidade escalar média, ela sempre vai ser constante, tá? Ainda há pouco nós vimos que durante o movimento você pode ter várias velocidades e depois você tem como calcular a velocidade média. No movimento uniforme, a velocidade ela sempre vai ser constante, tá? Ou seja, ela pode ser sempre igual à velocidade escalar média. Então não há variação de velocidade. A velocidade vai ser sempre constante. Então esse é o tipo de movimento que nós vamos estudar agora, quando a velocidade é sempre constante, tá? Então, assim, nós temos aqui a nossa equação da velocidade escalar média, tá? E como a gente considera que a velocidade é sempre constante, a gente vai abrir essa continha. Então, nós vimos lá que o ΔS é S menos S0, o ΔT é T menos T0, tá? E para nossa conveniência, a gente vai considerar que a gente sempre vai iniciar o movimento do T0. Então, esse T0 aqui é zero, como nós definimos aqui. E aí fica isso aqui. Bem, e aí nós vamos fazer uma pequena manipulação matemática. Esse t que está dividindo, eu vou passar para o outro lado aqui, tá? Quando eu passo para o outro lado, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, ok? E aí ficaria assim, VT igual a S menos S0, tá?
Esse S0 ele está negativo e eu vou passar para outro membro. E aí ficaria S0 mais VT igual a S. Sendo que as igualdades são verdadeiras, então se S0 igual a VT é igual a S, então S é igual a S0 mais VT, ok? Não, não inventamos uma matemática nova, é uma matemática, a matemática que existe. Então, essa equaçãozinha aqui, ela é a função horária do espaço do movimento uniforme, tá? O que é isso aqui? Espaço final. O que é isso aqui? Espaço inicial. O que é isso aqui? Velocidade constante do movimento. E isso aqui é o tempo. Todas essas grandezas que nós estamos vendo, elas têm que estar em unidades de medidas do SI. Qual é do SI do espaço? Metro, espaço, metro, velocidade, metros por segundo e tempo em segundos, tá? Então você vai ver, por exemplo, uma coisa assim. S igual a 2 mais 2t. Por exemplo, o que isso quer dizer? Que o nosso espaço inicial, é só olhar aqui, ó. Espaço inicial é 2 metros e a velocidade é 2 metros por segundo, tá? É só comparar direto aqui. E o tempo, ele sempre vai ser expresso em t mesmo, porque ele que vai fazer o nosso espaço mudar de acordo com a função, tá? Então, se eu tiver 1, eu vou ter um espaço aqui. Se eu tiver t igual a 2, eu vou ter outro espaço aqui. Se eu vou ter 3, 4, 5, 6, esse S vai mudando de acordo com o valor que eu vou colocando para o t. Por isso que se chama função horária. É igual aquela função que a gente vê, função de primeiro grau, função de segundo grau, lá na matemática. Então, aqui é a mesma coisa. Só que a gente não usa o x, aqui a gente usa o t. Bem, e aqui a gente tem um pequeno exemplo. Um maratonista percorre uma distância de 4.500 metros, com velocidade média de 3,6 km por hora. Ele quer saber, determine o tempo necessário para a conclusão dessa prova, em segundos, em horas e minutos. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos é extrair as informações do problema. A primeira informação que nós temos é que ele tem uma distância percorrida. E segunda informação é que nós temos uma velocidade constante. Tá? Então ele quer saber o tempo. Ele quer saber em duas unidades. Tá? Tempo necessário para a conclusão, em segundos. Tá? Então vamos trabalhar nessa ideia aqui de segundos, depois a gente transforma em horas e minutos. Então a equação que eu vou usar é a velocidade média. Tá? E a velocidade média, eu preciso fazer uma conversão. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Lembra que eu tinha 1 metro por segundo é igual a 3,6 km por hora. Tá? Então, eu tenho 3,6 km por hora, ou seja, é o mesmo valor, e eu quero transformar em metros por segundo. Bem, é óbvio que a gente já sabe a resposta aqui, né? 3,6 km por hora é exatamente 1 metro por segundo. A gente nem precisaria fazer a conta, mas se precisar, você já sabe como é. Então, 3,6 km por hora vai ser dividido, né? É só fazer aqui a regrinha que você vai ver. E aí a gente sabe que a velocidade do nosso maratonista é de 1 metro por segundo. Então, a gente retorna aqui para a equação que nós já sabemos que vamos usar. A questão do espaço não precisa mudar, porque a velocidade está em metros por segundo e o espaço está em metro, exatamente as unidades do SI. Então, não precisa mais mudar nada. Então, aqui, 1 metro, velocidade, substituindo aqui, ó, 1 metro, velocidade, e o ΔS.
Ah, professor, mas eu não sei quem é o S e o S0. Não sei quem é esses caras. Quando o problema diz assim, uma distância de 4.500, ele está considerando que aqui é 0 e aqui é o 4.500. Nossa, ficou horrível, galera. 4.500, tá? Quando ele diz uma distância de esse valor, então essa é a variação já, tá? Então eu só faço já substituir. Agora, quando ele diz, ele saiu do quilômetro 45 e foi até o quilômetro 90, aí sim, aí você tem um S0 diferente de zero e você tem um S final. E aí sim você usa essa equaçãozinha aqui para saber qual foi a variação do espaço. Mas nesse caso não precisa, ele não está dando duas distâncias, então a gente só tem uma, então é essa mesma distância que nós vamos usar. Bem, aí novamente aqui, ó, o ΔT está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando, e o 1 estaria multiplicando e ia passar dividindo. Bem, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então aqui achamos a nossa primeira resposta, tá? Nós temos 4.500 segundos, ok? Então a gente achou a primeira resposta. Agora, ele quer saber esse mesmo tempo em horas e minutos. Bem, aí nós vamos ter que usar aquela nossa tabelinha da primeira aula. Minutos, segundos, tá? Nós temos aqui 4.500 segundos. Eu vou vir para cá, tá? Essa seta ficou horrível. Ok? Então eu vou vir para cá. Então o que eu tenho que fazer? Dividir por 60. Então 4.000 dividido por 60 dá 75. Então temos a nossa segunda resposta, que é em minutos. Tá? Então o tempo do maratonista foi 4.500 segundos, que é a mesma coisa que 75 minutos, está aqui. E a última é a hora, só que é o seguinte, não vai dar uma hora inteira, tá? Vai ficar uma hora quebrada, porque a hora a gente organiza de 60 em 60 minutos. Então aqui, eu nem precisaria dividir por 60, porque vai dar 1, alguma coisa, tá? Vai estar uns quebradinhos aqui. Então, para ser uma coisa exata, eu vou tirar, que eu sei que uma hora é 60 minutos, então eu sei que vai ser 75, vai ser 60 mais 15, tá? 60 mais 15 igual a 75. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que 60 minutos é uma hora, tá? Então, 60 minutos transforma em uma hora. Pronto. E os 15 minutos que eu tenho sobrando está aqui. Ok? Bem, então, resolvemos o nosso exemplo. Ok? Espero que tenham todos entendido. Bem, então, o que nós tínhamos para hoje é isso. Espero que todos tenham gostado da aula. Fiquem em casa, tá? Se precisar sair, usem máscaras e quando voltar para casa, lavem as mãos, tá? Um abraço a todos.